O diário esquecido no sótão. O segredo de Alisa. Todo mundo tem segredos. Pequenas omissões, meias-verdades ou fatos inconvenientes que decidimos não mencionar. Mas alguns segredos não são apenas guardados. Eles são enterrados, selados sob o peso do tempo, da vergonha ou do medo, destinados a proteger ou talvez a destruir. Eu cresci na sombra desse silêncio. Um silêncio que minha avó, Dona Helena, carregava como uma armadura, feita de nervosismo contido e frases incompletas. Helena era uma mulher rígida, mas não por maldade. Era uma rigidez forjada pela necessidade de manter as coisas em ordem, de impedir que a poeira levantada pelo passado sufocasse o presente. Ela era minha avó, minha única guardiã desde que meus pais morreram em um acidente de carro há mais de 20 anos. As memórias deles eram como névoa, mas a regra de Helena era clara e cortante como vidro. Nunca, Ana, nunca vá ao sótão. Quando Helena se foi, aos 92 anos, levou consigo não apenas sua vida, mas a última peça de uma história que eu sempre soube estar incompleta. Herdei a casa e o mistério. A casa, uma construção antiga no centro da cidade, estava saturada com o cheiro de lavanda e tempo. O mistério, porém, pairava como um fantasma frio sobre cada cômodo. Eu tinha 35 anos, era médica plantonista e estava acostumada a lidar com crises de vida ou morte, com verdades cruas e sangrentas. Mas lidar com o silêncio de minha própria família me parecia uma cirurgia impossível. Sem instrumentos. Naquela noite de outono, com a chuva açoitando as janelas, a curiosidade finalmente venceu o medo de quebrar a única regra que ela me impôs. Eu precisava saber o que havia no sótão. Eu precisava saber quem era a mulher na fotografia desbotada que ficava na cômoda. Uma jovem linda de olhos intensos, chamada Alisa, minha mãe, segundo Helena, em uma das raras vezes que o nome foi mencionado, mas eu sentia que havia algo mais. O sótão não era apenas um depósito. Era um santuário de coisas que deveriam ter sido esquecidas. O ar estava denso, frio, com um cheiro enjoativo de mofo e cedro velho. A escada rangia sob meu peso a cada passo, um protesto sonoro do passado. A luz fraca da lanterna cortava a escuridão, revelando pilhas de caixas, móveis cobertos com lençóis brancos e teias de aranha que pareciam véus. Eu procurei por horas, movendo caixas cheias de livros velhos e roupas de época. Encontrei o enxoval de bebê que era meu, cartas de amor inocentes de um jovem namorado de Helena na adolescência, e até um chapéu ridículo dos anos 40. Mas nada sobre Alisa. A regra de Helena havia sido mantida com eficácia militar. Foi no fundo de um baú de cedro, escondido sob um vestido de noiva amarelado, que encontrei um livro pequeno do copa escura trancado por uma pequena fechadura de metal gasta Hira Amdiério. A chave estava pendurada, quase camuflada, dentro de um medalhão de bronze que Alisa usava na foto. Meus dedos tremeram ao encaixar a chave e ouvir o clique que rompia o silêncio de décadas. O diário pertencia, de fato, a Alisa, a jovem da fotografia. A mulher que eu chamava de mãe e que Helena, minha avó, mal mencionava. Minha respiração ficou suspensa. A primeira entrada datava de 1965 e começava com uma frase chocante. Lá estava a confissão, escrita com uma caligrafia elegante mas apressada. Não era minha mãe que havia mentido. Era minha avó. O diário de Alisa detalhava uma fuga da fazenda Maracujá no interior, onde ela era Alisa de Albuquerque, herdeira de terras e obrigada a um casamento arranjado que ela abominava. Ela fugiu com medo. Medo da vida que não era dela, e do que seu pai faria se soubesse que ela estava grávida de um homem pobre, um peão da fazenda por quem estava apaixonada. Na cidade grande, ela não era mais Alisa. Ela se tornou Helena Silva, uma imigrante do interior que precisava de um nome novo para um recomeço impossível. Helena e Alisa eram a mesma pessoa. Minha avó não era apenas minha avó, ela era minha mãe biológica, que fingiu ser minha avó para proteger a mim e a si mesma de um passado opressor. O segredo era muito maior do que pensei. Não era sobre quem ela era, mas sobre quem eu era. A noite foi substituída pela manhã, e eu continuei na sala de estar. Lendo, o diário era um portal para a vida dupla de Helena. Alisa, em 1970, como Helena, ela conheceu meu pai adotivo, Mário, um homem bom, que aceitou Helena com seu passado e sua filha pequena. Eles se casaram, e ele me deu o nome e o amor que eu conhecia. Mas o medo era um parasita. O medo de que seu pai, o homem do interior, a encontrasse e descobrisse que sua neta, a última descendente dos Albuquerque, estava crescendo com um nome falso e sem a fortuna da família. O diário detalhava anos de paranoia. Ligações anônimas, encontros casuais que terminavam em pânico. Ela achava que estava sendo seguida. Em 1995, a tragédia, o acidente de carro. Alisa. Helena achou que tinha sido punição pelo segredo, pela fuga. Ela perdeu Mário e o trauma quebrou. Naquele momento, Alisa morreu de vez. Helena se fechou no luto e no papel de avó,
que era menos ameaçador do que o de mãe. Ela enterrou a Lisa para sempre, esperando que o silêncio mantivesse a paz e, mais importante, me mantivesse segura. Eu chorava, não apenas pela revelação de minha origem, mas pelo peso que aquela mulher carregou sozinha. Ela trocou um nome por uma vida. Ela criou um muro de silêncio para nos proteger, mas esse muro a aprisionou. O último registro no diário era uma carta, datada de 1996 em UNCA, enviada para mim, minha querida Ana. Você não é apenas minha neta. Você é a filha da minha coragem. Eu te amo e te peço perdão por ter te privado da verdade. Eu te vi crescer forte e desadida. Eu fiz tudo por amor, embora tenha parecido abandono. O medo me fez uma covarde. Seja o que eu não fui livre, mas o diário tinha um PS que fez meu sangue gelar, um suspiro final de terror. Ele ainda me procura. A fazenda, o homem do interior. O segredo não a matou, mas a consumiu. E de alguma forma eu me senti obrigada a honrar sua luta. Eu não viveria na mesma prisão. Eu iria até o fim dessa história. Eu iria à Fazenda Maracujá e encontraria o homem do interior. Eu trocaria o conforto da minha vida pela minha verdade. O carro percorreu centenas de quilômetros, deixando a cidade para trás e mergulhando na poeira vermelha do interior. A Fazenda Maracujá era um monumento ao tempo que parou. Uma construção colonial imponente, mas decrépita. O ar aqui era diferente. Quente, seco, com cheiro de terra e mofo. A casa estava escura e empoeirada, e ao entrar, senti que havia cruzado um limiar, invadindo um passado que não era meu, mas que o me definia. Em uma sala de estar abandonada, encontrei um retrato a óleo de um homem idoso, de olhos duros e severos. O homem do interior? Meu avô? Quem tá aí? A voz era rouca, fraca, mas carregava a autoridade de décadas de comando. E eu não esperava que ele estivesse lá. Antônio, meu avô, apareceu cambaleando, segurando uma bengala, a moldura de sua figura ainda rígida, mas seu corpo curvado, seus olhos, que no retrato eram de ferro, estavam agora cansados. Eu mostrei o diário. Eu sou Ana, a neta de Alisa, eu disse, a voz surpreendentemente firme. Eu sei de tudo. O impacto da revelação o atingiu como um golpe físico. Seus olhos arregalaram. Alisa, Helena, ela me abandonou. Ela me levou tudo, ele murmurou, as palavras embargadas. Ela fugiu do seu controle, eu respondi, com uma compaixão misturada à firmeza que eu aprendera em plantões de emergência. Ela não queria a vida que você escolheu para ela. Você a forçou a morrer para poder viver. A confrontação não foi explosiva. Não houve gritos nem fúria, apenas exaustão. Ele, o vilão do diário, era apenas um homem velho e quebrado pela própria rigidez. Um homem que passara a vida inteira esperando pela filha que havia rejeitado seu legado. Ele desabou em uma cadeira, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. A raiva se esvaiu dele, deixando apenas a dor do luto e do tempo perdido. Passamos o resto da tarde em um silêncio melancólico, trocando poucas palavras. Não havia perdão fácil, nem abraços emocionantes. Havia apenas o reconhecimento da dor mútua. Eu voltei para casa ao pôr do sol, o carro correndo em direção ao horizonte. Eu deixei o diário com Antônio. O passado pertencia àquela casa e, de certa forma, a ele. Não voltei com vingança, nem com a herança dos Albuquerque, que na verdade estava em ruínas e endividada. Voltei com uma liberdade que eu nunca soube que precisava. O segredo de família de minha mãe. A avó me mostrou que somos a soma das nossas histórias, não dos nossos silêncios. O amor de Helena que a fez mentir para me proteger. E o medo de Alisa que a fez fugir eram dois lados da mesma moeda. A coragem de mudar de nome para salvar o seu destino. Eu não era apenas Ana, eu era a neta do rigoroso Antônio, a filha da destemida Lisa e a protegida da zelosa Helena. O segredo estava revelado, e as feridas, expostas. Mas no fim, o silêncio havia sido quebrado, e a verdade me libertou para finalmente ser apenas Ana. Eu não precisava mais viver na sombra de uma história não contada. E essa talvez fosse a maior herança de todas.